Boa noite, hoje é dia 9 de junho e vamos para o nosso devocional da noite, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em João, capítulo 5, versículo 39. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia, partindo do Evangelho segundo João, autor e período da escrita. Peraí que... O nome do autor do Evangelho de João não é mencionado, como também é o caso dos três evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano, atrás das mensagens de Deus. João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas, como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros, como cerca da hora décima, 6 talhas de pedra e 153 grandes peixes. O autor do Evangelho se autodenomina o discípulo a quem Jesus amou por 5 vezes, e várias vezes o outro discípulo. Dos três discípulos que eram mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirmaria a tradição antiga que João, o discípulo do Senhor, é o autor deste Evangelho, o que é confirmado por Irineu, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conhecera João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo do Evangelho por volta de 180 d.C. e nomeou João como autor. Sabemos mais sobre João do que qualquer outro autor dos evangelhos. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero nas margens do lago da Galileia. Empregava servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus que seus dois filhos se assentassem à sua direita e à sua esquerda em seu reino. O chamado de João para ser discípulo do Senhor é descrito no Evangelho Sinóticos. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor Jesus. Provavelmente é por isso que ele os chamou de Boanerges, filhos do trovão. Lucas relata duas ocorrências que João mostra grande zelo. João, seu irmão Tiago e Pedro pertenciam ao círculo interno dos apóstolos. Somente esses três tiveram permissão a estar com o Senhor Jesus na ressurreição da fila de Jairo, na transfiguração no monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram enviados para preparar a última Páscoa. Eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor Jesus e viram o sepulcro vazio. João estava mais próximo do Senhor Jesus no cenáculo, em Jerusalém, quando os discípulos se encontraram pela última vez. E finalmente, ele foi o único a estar esperando de pé próximo à cruz do seu Senhor. Também foi ele quem o primeiro reconheceu o Senhor quando apareceu a eles no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor Jesus, encontramos João juntamente com Pedro testemunhando pelo Senhor Jesus no capítulo 3 e 4 de Atos. Depois o vemos como representante do apóstolo em Samaria. De acordo com Gálatas, capítulo 2, versículo 9, Paulo encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disso, João mudou para a Ásia Menor, Éfeso, onde é provável que tenha ficado até a sua morte em uma idade muito avançada por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, sua estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O conteúdo e a estrutura desse evangelho pressupõe a familiaridade do leitor com os três evangelhos sinóticos. Segundo a tradição desse evangelho, muito especial foi escrito no final do primeiro século depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo de acordo com os princípios humanos. No entanto, os três primeiros escritores do Evangelho apresentam a vinda e as ações de Jesus resumidamente, desde seu batismo no Jordão até sua ressurreição e ascensão. É por isso que são chamados de Evangelhos sinóticos. Os propósitos do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres listados nos Evangelhos sinóticos, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000 no capítulo 5, mas João descreve 6 outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso soma 7 milagres. 7 é um número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não os chama de milagres.
mas sim de sinais. Ele dá razão a isso no capítulo 20, versículos 30 e 31, e muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos, mas esses são escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ficar crendo tendo vida eterna através de seu nome. A afirmação de João é uma boa descrição do assunto e do propósito do seu evangelho. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, das quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus. Uma linguagem simples, quase infantil, com um vocabulário de apenas cerca de 700 palavras, João nos comunica a verdade exaltada que a palavra, o eterno Filho de Deus, se tornou carne e, portanto, não menciona nada como a genealogia, o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o leitor de volta à eternidade. No princípio era a palavra. A eterna pré-existência do Filho de Deus é mencionada em João 8, versículo 58, e no capítulo 17, versículo 5, e no versículo 24. O Evangelho nos fala apenas de alguns milagres do Senhor Jesus e João o chama simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor. O homem Jesus Cristo é ao mesmo tempo o Deus eterno que o chamou, o Deus eterno que, como Senhor Jeová no Antigo Testamento, dizia a si mesmo: Eu sou o que sou. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados: Eu sou ele. Eles recuaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou as portas das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. É por isso que este evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha o poder para dar e teve o poder para tomá-la novamente. Os poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica, assim como no Evangelho de Marcos. João é o único evangelista mencionando 3 passos em seu evangelho. Essa é a principal razão pela qual assumimos que o serviço público do Senhor Jesus deve ter durado cerca de 3 anos. Peculiaridades: a diferença entre o Evangelho de João e os Evangelhos sinóticos. O caráter especial do Evangelho de João não se deve parte ao relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com os Evangelhos sinóticos, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início. Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como os adversários do Senhor Jesus. Os judeus estão sempre distintos, separados do povo. No entanto, somente João descreve o ministério de Cristo na Judéia. Isso ocorre antes de seu ministério na Galiléia. João também nos diz 4 vezes que o Senhor Jesus estava em Jerusalém. Ele não encontra tanta falta de juízo e desavenças nos evangelhos sinóticos quanto no evangelho de João. Os judeus pensavam no templo em Jerusalém, enquanto ele falava do templo em seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor Jesus quer dizer como novo nascimento. A mulher em Sicar não sabe o que é água viva. As pessoas não compreendem o que é o pão do céu, etc. Todos esses acontecimentos apontam o contraste que os homens não podem superar entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida, entre o mundo e Deus. O caminho da humanidade pode ser até Deus pode ser aberto pela fé, somente porque Deus, o Filho, se tornou homem e cumpriu a obra de redenção na cruz. Visão geral do conteúdo estabelece sobre o capítulo 5, o homem enfermo no tanque de Betsaida e a oposição dos judeus. É uma lição abençoada para nós aprendermos que somos totalmente dependentes de Deus para todas as coisas, mas especialmente para as espirituais. Você não orará a menos que ele lhes dê o espírito de súplica. Você não terá ternura de coração a menos que ele opere o arrependimento em você. Você não terá mais fé a menos que a fé seja constantemente concedida por Deus. Presto o meu testemunho de que não há alegria em todo este mundo com o doce comunhão com Cristo. Eu trocaria tudo o que existe no céu por isso. Na verdade, isto é o paraíso. Quando as harpas de ouro e as ruas como vidro transparente, as canções dos serafins e o clamor dos redimidos, pode ser muito bem desistir de tudo isso contando com uma gota de um balde se pudéssemos viver para sempre em comunhão e comunhão com Jesus. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo João. Agora vamos ler o nosso devocional da noite.
Examinai as Escrituras. João capítulo 5, versículo 39. A palavra grega traduzida aqui por examinai significa uma busca rigorosa, minuciosa, diligente e curiosa, assim como os homens fazem quando estão procurando ouro ou caçadores em busca de sua presa. Precisamos não nos contentar em ler superficialmente um capítulo ou dois, mas com a luz do Espírito devemos buscar deliberadamente pelos significados ocultos da palavra. As Santas Escrituras requerem busca. Elas só podem ser aprendidas com um estudo cuidadoso. Há leite para as crianças e também carne para os adultos maduros. Os rabinos dizem que uma montanha de matéria pairá sobre cada palavra, sim, sobre o título da escrita, sobre cada título da escritura. Tertuliano, um dos pais da igreja no século II, exclama: Eu amo a plenitude das escrituras. Nenhum homem que meramente folheie o livro de Deus pode tirar proveito dele. Precisamos cavar e garimpar até obter o tesouro escondido. A porta da palavra só se abre com a chave da diligência. As escrituras reivindicam pesquisas, são os escritos de Deus. Quem ousará tratá-los com leviandade? Aquele que as despreza, estará desprezando a Deus que as escreveu. Senhor, não permites que qualquer um de nós deixe que nossas Bíblias se tornem rápidos testemunhos contra nós no dia do julgamento. A palavra de Deus recompensará quem a examina. O Senhor não nos propõe que peneiremos um monte de palha com grãos aqui e outro ali, pois a Bíblia é um milho de bugalho. Precisamos apenas abrir a porta do celeiro e encontrá-lo. As Escrituras influenciam o aluno, são cheias de surpresas. Sobre o ensino do Espírito Santo, ela brilha a revelação com esplendor. Os olhos de quem a examina com um vasto templo pavimentado, com ouro forjado e coberto de rubis, esmeraldas e todas as sortes de pedras preciosas. Nenhum bem material se compara às verdades das Escrituras. Finalmente, a palavra de Deus revela Jesus. São elas mesmas que testificam de mim. Este é o motivo mais poderoso para os leitores da Bíblia. Aquele que encontra Jesus encontra a vida, o céu e todas as coisas. Feliz daquele que examina sua Bíblia, descobre seu Salvador. Então, que a gente possa ter esse anseio de examinar as Escrituras. Então, que fique esse conselho, se você ainda não tem o hábito de ler a Bíblia, que você tenha, mas não só ler, mas também estudá-la. Então, amanhã, quarta. Então, esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com mais um devocional da manhã lá no Instagram e o devocional da noite aqui no TikTok. Então, tenha um bom resto de terça-feira. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.